Olá, meu nome é Marcos Lloyd e estou aqui para falar de um assunto que, para muitos que se interessam por barcos e pela sua construção, tem como grande mistério. Vamos tratar do plano de linhas de uma embarcação. Para a maioria das pessoas que se interessam por barcos, o plano de linhas é um grande mistério, mas ele nada mais é do que uma representação gráfica das duas dimensões das formas e particularidades de um casco ou às vezes um convés. Para que se tenha ideia da importância desse plano, se um aspirante a arquiteto naval apresenta seu trabalho contendo um jogo de planos ao seu mestre, geralmente ele fica surpreso de vê-lo ignorar os planos e arranjo geral, com seus detalhes, com as suas bem desenhadas almofadas, de seu arranjo interno e o seu perfil externo, para observar minuciosamente as linhas do casco para avaliar a capacidade desse aspirante. Estas linhas falam muito alto o valor daquele aspirante como designer. Os outros planos são pouco mais do que amostras do trabalho como desenhista. Porém, um arquiteto naval não é apenas um desenhista, mas um projetista, um técnico. O plano de linhas representa a forma do casco e, quando se está diante dele, não se está mais no escuro quanto às qualidades da embarcação através da análise de suas linhas d'água, suas linhas do alto e suas balizas. O plano de linhas se fundamenta nesses três planos cartesianos ortogonais, apresentando o corpo de um casco em linhas sucessivas horizontais, chamadas de linhas d'água, longitudinais, chamadas de linhas do alto, e transversais, chamadas de balizas, de tal maneira que os pontos da superfície fiquem coerentes nas três projeções. Um plano de linhas deve vir acompanhado de uma tabela de cotas que determina a localização dos pontos, fixando em que baliza está, e as distâncias em relação à linha de centro e a altura em relação à linha de base, ou uma linha d'água de referência, que pode ficar por baixo ou por cima do casco. A importância do plano de linhas fica evidenciada observando-se sua múltipla influência no desenvolvimento do projeto. Ele permite prever visualmente as formas do futuro barco. O plano de linhas possibilita o projeto do arranjo interno, com as larguras e alturas disponíveis em cada lugar, descontadas as estruturas. Viabiliza o cálculo da estabilidade do barco em diversas condições de adenamento, aplicando as análises próprias da arquitetura naval, curvas hidrostáticas e curvas cruzadas, se for o caso. Dá acesso aos estudos de resistência e de avanço, podendo determinar a velocidade mais favorável e as velocidades limites de eficiência aceitável. Mostra as interferências hidrodinâmicas recíprocas que podem existir entre as formas do casco, a bolina ou a quilha de lastro, o hélice e o leme. Permite a análise do centro de resistência lateral, feito sobre o plano de linhas, e fundamental para o projeto do velame, não apenas na superfície, mas também na localização do centro vélico, para atingir o equilíbrio no leme. Serve de base para o plano de construção indicativo das estruturas interiores, dos escantilhões e materiais em cada lugar, e nas lanchas permite o estudo da forma mais adequada para as velocidades alcançáveis, e junto com ele a previsão do ângulo de inclinação do eixo propulsor, a instalação de motores e a localização dos tanques. Quando se trata de lanchas planadoras, o plano de linhas também permite a determinação das velocidades críticas. Podemos perceber que as formas de um barco definem o seu temperamento e a sua personalidade. É por aí que podemos entender que, em torno do plano de linhas, está montado também um mito. Ao contrário do que alguns supõem, conseguir um plano de linhas não resolve tudo. Existem poucas crenças mais erradas do que essa. Afinal, dois barcos feitos pelo mesmo plano de linhas podem ter exatamente as mesmas formas, como se fossem de fibra laminados no mesmo molde. Mas,
Se, por exemplo, o peso for diferente, maior ou menor, ou se tiver variada a distribuição dos pesos de bordo, motor, tripulação, equipamentos, é inevitável que o barco tenha mais ou menos calado, ou com um trim diferente. Aqui estamos considerando apenas os efeitos estáticos do barco parado ou movimentando-se a baixa velocidade, mas também se observam efeitos negativos na eficiência das lanchas planantes. Embora a forma do casco que estejamos vendo em terra possa ser exatamente igual à do outro, a parte submersa também pode ser bem diferente para a água, que, em definitivo, é o que interessa. Na verdade, o plano de linhas é um item fundamental dentro do projeto, mas só tem validade quando acompanhado dos outros itens que garantem que o barco vai flutuar na linha d'água do projeto, com o deslocamento certo e com o centro de gravidade no lugar planejado. Caso contrário, tudo não passará de uma boa intenção. É por isso que um projeto profissional se desenvolve sempre a partir de um estudo preliminar que, atendendo ao programa de necessidades que serão exigidas do novo barco, define, a priori, todos os principais valores: deslocamento, comprimento total e na linha d'água, boca, calado e borda livre. Nos veleiros, também no preliminar, se estabelece a área vélica, o tipo de mastreação e a proporção de lastro. Nas lanchas, potência instalada e tipo de propulsão. Essas preliminares determinam como deverá ser o plano de linhas e determinam um conjunto harmônico de definições do barco. Esse e muitos outros assuntos são tratados no curso de Noções Básicas de Métodos de Construção de Barcos, que oferecemos em nosso site. Faça-nos uma visita. Os links, tanto do nosso site quanto da página do curso, você encontra na descrição deste vídeo.